aqui com as minhas orações. Vamos lá. Primeiro, nós vamos selar o ambiente com o sangue de Jesus, que não haja nenhuma instabilidade, né? Senhor, selamos com o sangue de Jesus o ambiente, a sala do Pai. Selamos o teto, chão, paredes, portas, janelas, dimensões espirituais de todas as casas, o elemento como ar, terra, fogo, água, éter, parte elétrica, hidráulica, encanamento, também selamos, Senhor. Selamos o equipamento da gravação que está sendo gravada, Senhor. Selamos, Pai, em nome de Jesus. O equipamento da internet também selamos, Pai, para que não caia a internet da nossa casa, para que a gente possa ouvir a ministração até o final. Selamos a cada pessoa, os seus equipamentos de internet também, a transmissão do culto, nós selamos também com o sangue de Jesus. Selamos a palavra que vai ser ministrada, a mensagem que o Senhor quer revelar a cada pessoa. Selamos a alta qualidade da transmissão para que não haja estabilidade nem falha. Envia a tua luz, a tua verdade para guiarmos e levar-nos ao teu santo monte, onde podemos ver os teus tabernáculos. Jesus, tu és a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Em ti foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e invisíveis. Seja trono, seja soberania, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Através do seu sangue, temos a redenção e remissão dos nossos pecados. Senhor, em nome de Jesus, como eu disse, Senhor, cele essa palavra, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos ser ministradas, Senhor. Abre nossa mente, abre o nosso coração, Senhor, que essa palavra que vai ser ministrada venha diretamente a nós. Pai, sela a vida da minha filha, a Aline, sela a casa dela, sela os filhos, Pai, em nome de Jesus. Sela o trabalho do Tony, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, envie seus anjos naquele lugar, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha guardar, Senhor, a vida dela em todo momento, Senhor, em nome de Jesus. Selo com seu sangue, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, paz. Boa noite, todo mundo. Deus abençoe. Eu já vou partir para a palavra, porque hoje eu fiz muitas anotações. Eu vou ler o livro de Êxodo, no seu capítulo 4. E essa palavra o Senhor me deu num devocional, foi essa semana, né? Quando a Luana me chamou para ministrar, eu sempre, quando eu estou lendo assim, a Bíblia, Deus fala assim, eu acho que quando Deus quer que eu anote a palavra, né, quando vai sair alguma coisa, né, o Espírito Santo comunica, eu sinto o Espírito comunicar comigo que é para mim fazer alguma anotação. E eu tinha já escrito uma palavra que só faltava um finalzinho, né, eu estava até empolgada para ministrar essa palavra, né, que o Tony tinha falado de Filemon, falado ali da carta de Tito, que fala sobre o caráter irrepreensível de Jesus, e eu estava super empolgada, porque eu fiz uma pesquisinha, né, sobre o caráter de Jesus, as características de Cristo, o coração do discípulo, né, e aí eu estava, mas aí o Senhor, esses dias eu fazendo um meu devocional, porque eu estou fazendo um plano de leitura da Bíblia, aí o Senhor mandou anotar, e aí o Espírito Santo de Deus, eu entendi que não era um momento ainda da outra, que essa daqui era para vir primeiro, né? Amém, vamos obedecer. Eu fui muito ministrada nessa palavra, porque eu creio assim, que primeiro o Espírito ministra a gente, né? Ele me ministrou, e agora eu vou repartir com os irmãos. Isso é o livro de Êxodo 4, capítulo 4, e eu até anotei um título, né? Nessa palavra que eu fiz, que o Espírito me deu. E o título é Livres e Libertos. Né?
eu fui ministrada em libertação nessa palavra, e eu espero que os irmãos possam receber. E aí eu vou ler aqui o capítulo de Êxodo, o livro de Êxodo, capítulo 4, onde o Senhor fala assim, Deus, na minha Bíblia, Deus concede poderes a Moisés. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou um bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais e Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Aqui eu vou só dar uma paradinha. Aqui o Senhor, eu achei incrível assim, que no final do capítulo 3, né, quando Deus chama Moisés, né, primeiro Deus se revela para Moisés, né? Ele chama Moisés ali na sarça, né? O Moisés tem aquela experiência ali da sarça ardente, e ali, aqueles sinais que o Senhor fez naquele momento, era Deus se revelando para Moisés, para que Moisés entendesse com quem ele estava se relacionando e quem é que estava o chamando, né? E ali o Senhor fez aqueles sinais que Moisés creu e entendeu. E aqui no capítulo 4, o Senhor, né, aqui novamente demonstra os seus sinais, mostra sinais a Moisés, né? Mas dessa vez não para que Moisés recebesse a revelação de quem era Cristo, né? De quem era Deus, quem era o Deus que estava chamando ele, mas para que Moisés mostrasse esses sinais para as pessoas em quem eles seriam enviados. Então, primeiro Deus mostra os sinais para Moisés para se revelar para ele. A partir do momento que Moisés entendeu, Deus dá novamente sinais para Moisés lidar com o povo, né? Para que aí, através de Moisés, Deus fosse revelado. E aí, aqui, voltando à leitura, no versículo 10, diz assim, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te enviarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Né? Aqui, Moisés, creio que assim, mesmo depois de ter recebido a revelação, ele tinha ainda algumas inseguranças devido às características dele, né? Ali naquele momento ele teve medo, né? Falando assim, mas meu Deus, tudo bem, o Senhor deu sinais, mas mesmo assim, né? Quando eu for falar, porque eu vou diante de Faraó, né? Eu vou diante do povo de Israel, vou falar para muitas pessoas. E aí, como ele tinha uma deficiência, ele tinha uma limitação, né? Ele tinha uma insegurança na personalidade dele, né? Ali ele se sentiu incapaz, né?
E teve medo, né, por falta desse aperfeiçoamento na fala, né? E aí, por mais assim, quando o Senhor chamou Moisés, ele não se preocupou, assim como nós, ele não se preocupa se a gente tem influência na fala, né? Se a gente é eloquente ou se a gente tem uma sabedoria grande, até mesmo porque tudo é ele em nós, não nós nele. Né? Então, ele realmente, eu creio que Deus usa desses artifícios, né, da pequenez da nossa carne, até mesmo das nossas características, para que o nome dele seja glorificado, porque senão, e também eu creio que é de acordo com o tipo de revelação que ele quer mostrar no lugar. Né? A gente sabe que Moisés foi levantado para falar diante de Faraó. Eu fiz uma breve pesquisa que na época de Moisés, o faraó que reinava, né, era Ramsés II, né? E ele foi um dos faraós mais bem-sucedidos da história do Egito. Ele foi o terceiro faraó mais rico da história do Egito, né? Então era um homem muito poderoso, um homem que realmente tinha um governo ali, né? Eu não sei se todo mundo viu a novela da Record, mas ali eles costumam usar, né? Falando que o faraó ele é o próprio dos deuses que ele acredita, como se ele fosse a linhagem do próprio Deus, né? De que ele acredita, como se aquele Deus que ele acredita, o faraó era o próprio Deus, era a representação do próprio Deus, né? Então, por isso que era um homem tão poderoso. E ali eu creio que Moisés, né, deu uma bambeada, né, por causa da deficiência da característica dele, né? Ele se achou incapaz. E aí ele duvidou e ficou com medo. A gente sabe que toda vez que a gente tem um medo, infelizmente o nosso medo paralisa a gente, né? Então, Deus, ele entendeu isso também. Por mais que ele se ira aqui, como fala na palavra, né? Porque falou, creio eu, né? Conjecturando, falando, Moisés, meu Deus, mas sou eu acabei de te dar vários sinais, falei que a minha boca vai ser, sou eu na tua boca, e mesmo assim você ainda, né? Tá colocando defeito, você tá temeroso, você ainda tá com dúvida. Não é você, sou eu, né? Mas Deus respeita. E como o propósito de Deus vai além daquilo que a gente é, Deus, o que ele fez? Chamou Arão, né? Porque o medo poderia paralisar Moisés, porque poderia chegar, talvez, naquela hora, pensando eu, que Moisés não ia conseguir, porque o medo ia paralisar ele não ia se sentir seguro para exercer, para falar, né? Para ser eloquente ali. Então, Deus, ele levantou um Arão, né, naquele momento, que é irmão de Moisés, fala que ele era eloquente, que ele era da fala, né? E aí o que eu entendo é que dentro de um propósito, o Senhor sempre vai levantar uma pessoa para nos ajudar, né? Até mesmo porque o propósito de Deus, ele não há, Deus ali, ele queria libertar um povo, né? Era uma nação de Israel que estava cativa ali no Egito. Então, não se tratava somente dele e de Moisés. Ao contrário, Moisés só era um precursor, né? Então, ali Deus, ele levantou Arão também para ajudar, porque o propósito de Deus sempre é no coletivo, nunca é no individual, né? O reino de Deus são de pessoas. E ali Deus levantou, só que eu entendo também que Deus, ele sempre vai levantar alguém, né? Com uma característica, às vezes, o lugar que eu vou, que eu não consigo ir, a Thaís vai atingir, aonde eu não consigo alcançar o Eduardo, naquilo que o Senhor, na característica que o Senhor deu para ele, vai conseguir alcançar, ou minha mãe, né? Só que para isso eu entendo também que a gente não pode ser vaidoso, a gente não pode ter sentimento de competitividade, né? A gente não pode ter problemas em uma outra pessoa talvez se destacar mais que a gente, porque Deus era com Moisés, mas ali quem ia falar diretamente com o povo seria Arão, ou seja, quem iria estar na frente das pessoas, quem iria estar como porta-voz, né? Quem iria ser o porta-voz seria Arão, né? A gente bem sabe que, por exemplo, a gente vê
É igual assim, a gente sabe quem é o âncora do telejornal, aquela pessoa ali que está nos noticiando, mas a gente não sabe quem é o redator que preparou toda a notícia para que a gente pudesse ver. A gente se apega àquilo, então a gente não pode ter essas questões de vaidade se a gente quiser estar no propósito, né? Porque talvez Deus realmente vai levantar uma pessoa que vai ter mais destaque que você, né? Mas não importa, importa que o povo seja liberto, importa que a vontade de Deus prevaleça, que haja libertação e que o propósito de Deus se cumpra, né? E ali, mais para frente, a gente lendo, né? Aí aqui o Senhor fala que Moisés regressa ao Egito. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixe-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem, disse-lhe Jetro, vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás ao Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixe ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Parando aqui só um pouquinho, Deus, ele levantou Moisés, né? Falou Moisés, se revelou para Moisés, falou Moisés, você vai ir lá, vai levantar, você vai se juntar seu irmão Arão e você vai até Faraó, vai falar que eu quero que liberte o povo. E aí chamou Moisés como libertador, né? E aí deu todos os sinais,